Bom dia, meus netinhos, bom dia, minhas netinhas. Vovô no Barradão, Manula. Se liga aí, hoje tem Bavi, o maior clássico do Norte e Nordeste. Infelizmente, como a gente já está cansado de falar, é um Bavi de torcida única, né? Porque as autoridades se recusam a assumir a responsabilidade da segurança nos estádios. Então, para elas, prefere separar as torcidas, que nos justifica, já que a gente faz o maior carnaval de todo mundo. E nesse carnaval tem bastante segurança, entendeu? Mas não adianta a gente ficar repetindo o que já foi dito. Vale da boa vontade das autoridades. Então, infelizmente, a torcida é de um lado, a torcida do outro. Nosso Vitória deve ir com o que melhor nós temos. O problema é o que melhor nós temos não é o que a gente acha, é o que o técnico acha. Então o que Caprini acha é o que nós temos de melhor. E aí a gente só tem a rezar para que dê tudo certo, né? Torcer bastante e rezar para dar tudo certo. Provavelmente ele vai com o Wellington Rato, né? Porque Mateuzinho não joga. Mateuzinho está suspenso por causa daquela cotovelada que a gente já comentou, né, sobre ela. Fez uma excelente partida na Sul-Americana, mas não apaga o que ele fez naquele jogo contra o Vasco. Então ele deve ir de Wellington Rato. Eu tenho uma sugestão, vocês podem até discordar de mim, mas eu vou dizer a minha sugestão de escalação. Arcanjo não precisa falar, é até a redundância ficar repetindo o nome de Arcanjo, né? Claudinho, porque o Cássio ele parece que está machucado, se lesionou no jogo do meio de semana. Edu Dives, né? Que muito bem e que eu já defendi a posição de titular há muito tempo. Eu falava disso há muito tempo, mas o nosso teimoso favorito nunca gostou de botar o cara para jogar, né? Então não valorizava ele, agora ele se rendeu e viu que é a melhor opção que ele tem. E Lucas Halter, na esquerda é Gemerson, não tem jeito, Gemerson tem que ser titular, até porque o Hugo parece que está machucado ainda, então não volta. E o Michael não disse para que veio, porque até hoje ele não botou nem para testar em campo, então a gente não pode dizer se é bom ou se é ruim. No meio de campo, Baralhas, Ronald e Eric. Esse era o time que eu iria no meio de campo. E no ataque colocaria o Wellington Rato, né? Não colocaria Fabri, que Fabri dá um gás danado. Então, quando ele entra de primeiro, ele cansa rápido. Mas também seria uma opção Fabri. Eu gosto mais de Fabri, né? Mas o Wellington Rato para dar uma cadenciada e fazer aquele revezamento com o Eric no meio de campo. Uma hora Eric, uma hora o Wellington Rato. E Kaiser, do outro lado, o Vovô. O Vovô tem que ser titular, categoria, qualidade, sabe cadenciar o jogo, sabe organizar, entendeu? Então não pode ser banco. Esse era o time que eu colocaria em campo. Mas Carpini provavelmente não vai fazer isso. Ele vai do óbvio, né? Ele vai botar Fabri de ponta, vai botar Kaiser e vai botar o Vovô. No meio vai botar o Wellington Rato, Ronald e Baralha. Com certeza é esse o time aí. O resto não tem mudança. Mas vamos rezar. É esperar ver, porque clássico é clássico. Ainda mais quando se trata de Bavi, é difícil fazer prognóstico. Eu mesmo não arrisco. Eu torço para que o Vitória ganhe o jogo. Não vou nem dizer placar aqui para vocês, mas é difícil. É muito difícil porque quem já viu muitos Bavi, muitas coisas acontecem. Então, independente dos jogadores, é muito difícil fazer previsão. Só os loucos lá, do lado de lá, que fica fazendo previsão, não sei baseado em quê, mas eles não precisam de se basear em nada, né? Eles têm a ilusão, eles têm o sonho, então em cima desse sonho, dessa ilusão, eles começam a dizer, vai golear, vai espancar,
não tem embasamento nenhum técnico para poder dizer isso. A gente do Vitória não pensa assim, beleza? As meninas é líder do Campeonato Brasileiro, né, da A2. Empatou com Fortaleza ontem e segue na liderança. As meninas estão botando para lá. Parabéns para as meninas, ó. O vovô, minhas netinhas, o vovô dá parabéns a vocês. A base do Vitória também está bem no Campeonato Baiano, né? Jogou, também ganhou, se não me engano, do Leônico. Então, no que se refere à base, a gente está tranquilo. O que precisa é o nosso técnico pegar alguém da base. Falar nisso, Yuri, goleiro, foi emprestado para a Série D. E é uma coisa que a gente sempre fala, tudo bem, emprestar o cara não é problema. E é por isso que o Fábio está treinando em separado, por causa das loucuras da nossa diretoria quando se fala em divisão de base, porque isso é loucura. Quer renovar com o cara e mandar o cara para a Série D, para a Série B, C, B não, D, H, J, C. Pô, aí fica difícil, né? Aí depois diz que o cara que não quer renovar. Só que o contrato do cara é até o final do ano que vem ainda. Então tem muito chão para o cara percorrer, ainda dava para o cara produzir muito. Com um pouco de conversa, com um pouco de maturidade da nossa diretoria, pode chegar a um acordo e botar o menino para jogar. E se quer emprestar, bota o menino para jogar no Vitória. Simples. O Vitória precisa de jogador. E ele tem qualidade. Precisa de maturidade. E para que a gente tem um técnico no banco se não consegue dar essa maturidade? Então, eu não sei mais o que é futebol. Beleza? Durante a semana falaram muito sobre SAF. Tá uma febre essa SAF do Vitória. Cada hora só uma coisa. Vai ter no início de junho mais um workshop. E vai falar das novas etapas da negociação da SAF. Vamos esperar, só que o pessoal fica falando uma porção de coisa, cada hora publica uma coisa, cada hora tem um pretendente novo. O presidente já divulgou que a Avan está negociando. Pronto, está negociando. O processo está continuado. Não parou nada, como vem veiculando aí algumas mídias, né? Não parou nada. Continua o processo desde o ano passado, desde o primeiro workshop até agora. Então, está tudo dentro do planejado. Estou tranquilo quanto a isso. Esperamos que o nosso centroavante, né, Kaiser, hoje eu só bebo Kaiser. Hoje eu não bebo duplo malte minha cerveja, só bebo Kaiser. Porque Kaiser, se jogar hoje, provavelmente vai guardar mais 2 gols. Então, provavelmente ele vai jogar, se poupou durante a semana, treinou bastante e eu acredito que ele já está entrosado com a equipe. Ok? O que é que nós temos mais para falar do Vitória? Sim. A torcida do Vitória não vai para Fonte Nova, como todo mundo sabe, mas vai para o Barradão, hein? Vai ter telão lá no Barradão, vai ter muitas coisas boas, inclusive para criança. Vale a pena ir lá para o Barradão assistir o jogo lá, o Bavi. E fazer a festa. Hoje teve a corrida e a corrida contou com muita gente, então provavelmente tem gente que nem foi para casa, que está lá aguardando. Sabe como é a concentração lá no Barradão, no santuário, né? Então a galera está concentrada a uma hora dessa e a água está descendo e o churrasquinho comendo no centro. Então, quem quiser ir, vai lá no Barradão assistir com a galera e fazer aquela corrente positiva. Para na hora dos nossos gols começar a vibrar lá e mostrar para todo mundo ver que mesmo sem jogo no Barradão, a torcida está colada com Vitória. O Vitória, com o resultado passado, né, do meio de semana da Sul-Americana, está em segundo na tabela, com muita chance de se classificar. Para isso ele precisa apenas ganhar, né, do líder, do Católica, ou empatar com Católica. Mas esse empate vai ficar também dependendo dos outros empatarem, né? Porque aí vai ter a questão de diferença de gol. Mas o empate não é um mau resultado, porque ele tem 6 pontos, com o empate ele vai a 7. Qualquer um dos outros que ganhe,
principalmente o que estava em segundo, o Cerro Largo, que a gente ganhou. Se ele ganhar, ele vai a 7, aí vai ficar com esse critério. Então, se o Vitória puder dar uma forcinha e ganhar o jogo, tá bom também, ok? O que nós temos para falar mais do Vitória é isso aí, torcer, vamos vibrar. O vovô vai estar colado e quando o vovô está assistindo, você sabe que o Vitória não perde, tá? O empate é ruim. O empate não chega a ser ruim, mas também não chega a ser bom. Porque o empate, e é o resultado que mais aconteceu lá na arena nos últimos jogos. Mas o que acontece com o empate? Com o empate o Vitória vai a 10 pontos. Tá? Ontem o Grêmio perdeu para o São Paulo, ficou com 9. Então o Vitória com 10 não entra na zona. Tá? Não entra na zona de rebaixamento. Porque só quem poderia colocar o Vitória na zona era o São Paulo e o Vasco. Ou o São Paulo e o Grêmio. E quando estavam empatando, o Vitória estava na zona, porque os dois estavam saindo com 10 pontos. Como teve um vencedor, o Vitória ficou fora. E se o Vitória empatar, continua fora. Ok? E joga a próxima partida com o Santos no Barradão. Ou seja, 2 partidas em casa. Então, seguidas. Então, não é ruim o empate, mas a gente prefere que seja vitória para voltar à normalidade, né? Como eu venho dizendo aos meus amigos tricoletes durante a semana, está voltando à normalidade. Então, para coroar essa normalidade, é o Vitória ganhar. Pronto, Vitória ganha o jogo, volta à normalidade, todo mundo fica satisfeito, todo mundo fica feliz, a Bahia fica mais tranquila. E na segunda-feira está todo mundo feliz. Valeu? Segue o vovô. Não deixe o vovô sozinho, o vovô precisa de você. Dá o like, compartilhe, se inscreve. Estou precisando de inscrito. Todo mundo está me acompanhando, mas falta inscrição. Ó. Vai lá, chega ali, se inscreve. Custa nada. Vai lá, ajuda o vovô é pé quente, o vovô é gente boa. Valeu!